Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia antiga, mas muito, muito poderosa, que está toda contida em uma única palavra hebraica. Uma palavra que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente pensa sobre o ato de lembrar. Para a maioria de nós, lembrar é uma coisa da cabeça, né? Algo que acontece lá no cérebro. Mas e se lembrar fosse muito mais do que isso? E se fosse uma ação de verdade capaz de trazer o poder do passado para dentro do nosso presente? Ok, vamos fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa sacar é que, na mentalidade da Bíblia, a memória nunca foi só um exercício mental. A gente vai desconstruir essa ideia e ver como a memória hebraica é, na verdade, um chamado para viver algo de novo. Essa é a nossa palavra-chave, Zikaron. E não tem nada a ver com nostalgia, com aquela saudade do passado, sabe? Zikaron é um movimento espiritual. É o ato de tornar presente aquilo que Deus fez, de um jeito que os efeitos continuam operando hoje. A raiz do Zikaron é o verbo zakar. E o fascinante é que, na Bíblia, zakar nunca aparece sozinho. Ele sempre aponta para uma ação que vem logo depois, quase sempre ligada a uma aliança, a um compromisso. Então, na prática, lembrar e obedecer andam de mãos dadas. Agora, olha só essa citação. Ela é fundamental. Quando o texto diz que Deus se lembra, não quer dizer que ele tinha esquecido de algo. Não. Significa que ele está prestes a agir de acordo com a aliança que ele fez. O lembrar de Deus é um ponto de virada na história. E o exemplo de Noé ilustra isso de forma brilhante. O dilúvio foi um tempo de juízo, de silêncio, mas no exato momento em que Deus se lembra de Noé, tudo muda. O vento sopra, as águas começam a baixar e um novo começo é inaugurado. O Zicarão de Deus dá o start numa nova fase para a humanidade. Vamos agora para uma comparação que vai clarear tudo de vez. O jeito que a gente pensa sobre memória hoje, em grande parte, a gente herdou do pensamento grego, e ele é radicalmente diferente da visão hebraica. O mais interessante aqui é a diferença de visão de mundo que isso revela. Para os gregos, a memória é um ato intelectual sobre um passado que já era, que acabou. Para os hebreus, é um ato de relacionamento que traz a força do passado para o presente. É a diferença entre transformar a fé em doutrina e manter a fé como uma experiência viva. E aqui está a consequência direta disso. A lente grega nos dá conhecimento sobre Deus. Já a lente hebraica nos convida a viver dentro dos atos de Deus. É a diferença entre saber sobre a redenção e viver na realidade da redenção. Agora vamos ver como esse princípio se desenrola na história bíblica, conectando de um jeito impressionante o Antigo e o Novo Testamento. Vamos pensar na Páscoa. A gente tende a ver como um feriado, uma comemoração de um evento histórico. Mas, originalmente, a intenção era muito, mas muito mais profunda. A Páscoa foi instituída como um zikaron, um memorial vivo. O objetivo não era só lembrar o que aconteceu lá no Egito, mas participar de forma contínua daquela libertação. Essa ideia é muito poderosa. A libertação não pertencia só àquela geração que saiu do Egito. Através do memorial, ela se tornava presente para todo o povo em todas as gerações. Era uma experiência viva, não uma historinha distante. E é aqui que a gente vê a conexão genial. Jesus pega essa mesma estrutura do Zicarão da Páscoa e dá um novo significado para ela. Quando ele diz, "Fazei isto em memória de mim", ele está convidando a gente a uma participação espiritual nos efeitos da cruz, da mesma forma que Israel participava dos efeitos do Êxodo. Então, o ponto crucial é este. A ceia não é uma repetição da cruz, mas é uma atualização dos seus frutos. Ao participar, a comunidade não está apenas lembrando do perdão, está acessando esse perdão no presente. A realidade da nova aliança se torna ativa, ali e agora. Ok, agora que a gente entendeu o que é Zicaron, precisamos entender por que ele é tão vital. O que acontece quando ele se perde? O esquecimento, na Bíblia, não é uma falha de memória, mas uma quebra de relacionamento, e as consequências disso são bem graves. Quando o Zicaron se perde, as consequências são profundas. Como a gente vê aqui, a fé pode virar só um hábito. Uma aliança que era viva se torna um sistema morto, engessado, o lembrar ativo vai embora, a linguagem religiosa pode até continuar, mas a presença se esvazia. A fé vira rotina e a comunidade passa a depender de estratégias humanas e não da presença divina. O exemplo de Éfeso é perfeito. Era uma igreja super ativa, com a doutrina certinha, mas tinha perdido o primeiro amor. O chamado para lembrar não era para sentir saudade,
mas para voltar à sua origem espiritual, aquele lugar onde Cristo era o centro de tudo, e não só uma parte do sistema. E essa é talvez a ideia mais importante de toda essa nossa análise. A solução para o esfriamento espiritual não está em inventar moda, mas em lembrar do jeito certo, em retornar à consciência da aliança e viver dentro dela. E para fechar essa citação, lembrar no sentido de zikaron não é só uma prática espiritual legalzinha, é o que sustenta a própria vida da fé, é o ato de permanecer diante de Deus, vivendo hoje aquilo que Ele fez de forma eterna. A questão, então, não é apenas se estamos lembrando, mas como estamos lembrando. É só uma recordação ou estamos vivendo o zikaron?